Ai, meu Deus, que calor. Nossa, morrendo. Ai. Tá quente para um inferno aqui em Brasília, senhor. Oi, gente, tudo bem? Tá quente pra caralho, então vai ser comum vocês me verem suando ao longo desse vídeo, porque Brasília parece que tá na frigideira do capeta. Mas, né, vamos para o assunto do vídeo, que é a minha voz. Bom, então se você tá chegando nesse canal agora e não me conhece, eu sou Samantha Mendanha e, como diz o título desse vídeo, eu sou uma mulher transexual. E além disso, eu sou uma mulher transexual que iniciou a minha transição já, tipo, na vida adulta, né? Eu iniciei com a hormonioterapia aos 24 anos de idade. Então, assim, né? Tipo, minha voz já tinha se desenvolvido. Nossa, tem um carro ali que resolveu disparar o alarme. Porque, né, se você não sabe, ali na adolescência costuma acontecer um boom de testosterona no corpo dos adolescentes. E quando esse adolescente tem o cromossomo Y, né, aí pronto, aí esse boom de testosterona é gigantesco. E uma das coisas que esse boom de testosterona no corpo do adolescente faz é aumentar o tamanho da laringe, né? A laringe, ela aumenta um pouco a espessura dela, o que faz com que ela empurre a cartilagem tireoide para frente, cause pomo de Adão, que eu tinha um pouquinho, aí eu fiz uma cirurgia para tirar. Tem um vídeo no card aqui em cima sobre isso, e também vou deixar na tela final daqui o vídeo, então relaxa, assiste esse, depois você vai pro vídeo que eu falo dessa cirurgia. Enfim, a testosterona provoca isso no corpo, e uma das consequências desse aumento da laringe é o engrossamento da voz, né? A voz fica mais grave. Ela mexe nas pregas vocais, obviamente, né? A laringe aumentou de tamanho, então ela mexeu nas pregas vocais. E quando ela mexe nas pregas vocais, aí pronto, aí muda a voz, aí fica aquela fase estranha da adolescente, né? Que fica com a voz toda hora mudando de tom, que causa uns constrangimentos, então, né? Isso aconteceu comigo. Enfim, né? Na adolescência eu não aceitava minha transexualidade, tentava de todas as formas possíveis reforçar todos os estereótipos do gênero masculino, porque eu tentava me encaixar nesse gênero, que acabou com a minha saúde mental daquela época. E até hoje se reflete na minha saúde mental, né? De uma adulta de 26 anos, que está derretendo nesse momento por causa desse calor infernal que está em Brasília. Ai, gente, vou ter que amarrar o cabelo aqui. Estou parecendo uma louca? Talvez, mas não me importo porque eu sou mesmo uma louca. Uma deusa e uma feiticeira. Mas então, né? Minha voz. Isso ocasionou que a minha voz ficasse bem grave, gente, bem grave. Se vocês acham a minha voz grave agora, como já teve gente falando mal da minha voz nos comentários dos vídeos, né? É porque vocês não viram como era a minha voz antes, porque ela era realmente grave. Nem combinava comigo. Não combinava comigo mesmo. E aí, né, depois que eu iniciei a transição, eu tive que dar um jeito de modular a minha voz. Não porque eu tinha que fazer isso, mas porque era algo que me incomodava muito, muito mesmo, me deixava muito constrangida. Era horrível, sabe? Tipo, ter que lidar com alguém, principalmente no telefone, e a pessoa me chamar de senhor. Ai, era horrível. Então, no meu caso, era algo que me afetava muito, então eu tinha que dar um jeito nisso. Então, tipo, muito antes de eu iniciar a transição, eu comecei com uns exercícios para mudar as minhas cordas vocais. Mentira, né? Não mudei as minhas cordas vocais, mas eu mudei mais ou menos o posicionamento dela com alguns exercícios. Isso eu comecei a fazer em 2015. Eu só fui iniciar a transição em julho de 2016, né? Depois de um bom tempo fazendo terapia, inclusive, com um psicólogo especialista de gênero. E só depois desse bom tempo é que eu fui iniciar de fato a transição. Mas eu comecei a tentar dar uma trabalhada na minha voz antes disso. Porque, caso você não saiba, hormônios femininos não alteram a voz. O que quer dizer que o hormônio não muda a voz. A não ser no caso de homens trans, que ele muda a voz mesmo, porque, né, toda aquela coisa do boom de testosterona que eu falei pra vocês. Mas, no caso de mulheres trans, como eu, não muda porra nenhuma, gente. Não muda nadinha, gente, nadinha mesmo. Se alguém falou pra vocês que mudou a voz por causa de hormônio, essa pessoa tá enganada, porque não muda, tá? Não muda, não muda, não muda. E eu já estudei biologia durante muitos anos, então eu sei que não muda mesmo, porque depois que a testosterona muda a sua laringe, já era, não tem volta não. Não tem volta. Não tem.
E aí o que resta pra gente é tentar dar uma suavizada na nossa voz, né? E para isso, o mais indicado é procurar uma fonoaudióloga ou um fonoaudiólogo, né? Um profissional que realmente cuide da laringe e entenda de projeção vocal, para poder te auxiliar nessa transição de voz. Só que na época eu não achei ninguém que pudesse fazer isso por mim, ainda mais porque eu não tinha iniciado a transição ainda. Então, não achei. Eu cheguei a procurar alguns fonoaudiólogos que atendiam pelo meu plano de saúde, mas todos eles atendiam mais criança. E os que atendiam adultos não sabiam o que fazer. Tipo, não falava, tipo. No telefone você já percebeu que a pessoa não sabia o que fazer. Ela falava, tipo, pra você marcar e lá, mas ela não sabia o que fazer mesmo. Então eu acabava nem marcando. Porque eu já vi, porque eu já, não sei, eu sentia que seria uma perda de tempo. Talvez eu devesse ter ido, né? Mesmo assim, mas eu. Quando eu vejo que o profissional é inseguro com a minha transexualidade, eu já não quero. Não quero. Tchau. Vou procurar outro. Nessa de procurar outro, eu não achei foi ninguém. Não achei ninguém mesmo, e aí eu decidi começar por mim mesma, né? Primeira coisa que eu fiz foi procurar no YouTube. A única coisa que eu achei no YouTube foi o vídeo de um cara que ele tava ajudando uma mulher trans com a modulação da voz dela, e que ele falava era pra ela falar o mais fino que ela pudesse, sabe? Falar bem fininho assim. Ele dizia pra ela falar fino desse jeito, e depois ela ir, tipo, aos poucos tentando deixar essa voz fina o mais natural possível. Então, se ela tava falando assim, ela tinha que ir tentando modular a voz dela até ficar o mais feminina possível. De forma natural, né? O mais feminina natural possível. Foi esse vídeo que eu achei no YouTube na época e eu não sei, eu não conversou comigo. Pode até ser uma técnica muito boa, mas eu não sei, eu me sentia muito incomodada ao fazer esse exercício. Mas fica aí uma dica, tá? Era um fonoaudiólogo que estava ensinando essa mulher, então ele deve saber do que ele estava falando. Então fica a dica aí, que pode ser um exercício válido para você. Eu não gostei, não me senti confortável, então não segui essa linha, não. Aí o que eu decidi fazer foi procurar mais. Não achei nada. Nada, 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 nada. Inclusive, se você tem algum material sobre isso, coloca nos comentários aqui embaixo, porque isso pode ajudar muitas outras mulheres trans, porque eu mesma não achei nada, gente, nada, nada, nada. Aí o que eu fiz foi começar a fazer por conta própria. Então, uma coisa que eu fazia, que foi a origem desse canal, foi me gravar, gente. Eu me gravava, tipo, pegava o celular, ligava, me filmava mesmo falando um monte de coisa. Um monte de coisa desconexa, e eu ia tentando encaixar a minha voz, tentar suavizar ela o máximo possível. E eu fiz muito isso também com gravação de áudio, né? Esses vídeos eu tenho eles, mas eu não tenho coragem de publicar não, porque eu falava muita besteira mesmo. Eu só, tipo, ligava a câmera e ia falando, 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 o que vinha na mente, então falava umas coisas muito bestas ali, umas coisas muito pessoais também. É. Mas os áudios, tem alguns que dá pra divulgar um pouquinho. Então eu vou colocar aqui, né, pra vocês ouvirem uma faixa, um pedacinho de uma das faixas, né, com a minha voz original. Bom, tô fazendo um teste de voz, fazia muito tempo que eu não fazia nada disso. Mas eu tô com um pouco de receio, porque agora eu comecei a transição e eu tô com medo da minha voz estar muito masculina. Na verdade, minha voz tá muito masculina. E ontem eu saí com uma prima minha, Chega, né? Chega. Já deu. Pronto, tá bom. Então era assim que era a minha voz antigamente, né? E aí, quando eu ia gravando esses áudios, me ajudava muito para ver o quanto eu tinha que suavizar, o quanto que eu tinha que mexer na minha voz. Agora, eu dizer para vocês exatamente como que eu mexia na minha voz é um pouco complicado, mas eu vou tentar explicar para vocês. Se vocês não entenderem, desculpa, mas é porque realmente é um pouco difícil explicar isso. Mas eu tentava abaixar o meu tom de voz, sabe? Tipo, eu ia abaixando ele cada vez mais e tentando falar um pouco mais fino. Não tão fino igual o vídeo daquele cara que dizia pra menina ficar falando assim. No começo, né, não fazia isso, porque eu me sentia muito desconfortável mesmo. Então, eu ia, tipo, falando mais fino, tentando suavizar tudo que eu falava. E o fato de eu estar gravando me ajudava para eu ver quais palavras eu tinha mais problema em pronunciar.
E também para que eu percebesse o meu progresso, para eu ver o quanto que eu estava conseguindo deixar minha voz mais fina de uma forma natural, e quanto ela estava ficando estranha e tal, né? Então, tipo, foi muito benéfico para mim fazer isso, porque cada pessoa tem uma voz num tom diferente, né? Então, só você vai poder dizer o quanto que você tem que abaixar no seu tom de voz, o quanto que você tem que suavizar, o quanto que você tem que, sei lá, modular ela, né? Você que vai dizer isso. Então, uma dica boa é essa, vocês se gravarem, seja em vídeo, seja em áudio. Em áudio é muito bom, mas em vídeo também é muito legal, porque você consegue ver o quanto que a voz que você está fazendo está combinando com você. Então é isso, né? Eu ia falando, aí eu abaixando o tom de voz assim, e ia tentando suavizar ele o máximo possível. Cara, era muito difícil. Não vou dizer pra vocês que é fácil, que é um processo rápido, não, porque era muito difícil mesmo. E só quando eu iniciei a transição que eu fui começar a realmente levar esses exercícios pra minha vida, né? Porque até então eu fazia sozinha no meu quarto, na minha casa, e na minha vida, no meu dia a dia, não, eu não praticava esses exercícios. Quando eu iniciei a transição, aí não, né? Aí eu fui praticar isso full time. E, gente, é muito cansativo. Sério, é muito cansativo você falar o tempo todo com uma voz que você não está acostumada. Porque quando você muda o tom da sua voz, você está mexendo na conformação da sua laringe, né? Você está mexendo na posição das suas pregas vocais. Então você está mexendo nessa musculatura aqui do seu pescoço. Mesmo que você não esteja percebendo, você está mexendo nisso. Então você está forçando essa musculatura a ficar de um jeito que ela não está conformada até então. E nossa, cansa muito. Eu ia falando e no meio das palavras eu começava a ficar bem cansada, assim. Eu tinha que parar para respirar, puxar o ar, sabe? Falar andando, então, era horrível. Tava andando com os meus amigos, ia conversando com eles. Nossa, eu me cansava muito, muito mesmo. E apresentar trabalho nem se fala, né? Porque eu tava na faculdade ainda, eu tava na UNB. Então eu tinha que apresentar alguns seminários de vez em quando, lá na frente, para todo mundo ver. E eu tava modulando a minha voz, então tipo eu tinha que fazer apresentação de trabalho falando com as pessoas. E eu ficava muito cansada, porque era muito tempo falando, né? Inclusive eu vou colocar aqui pra vocês um áudio que eu gravei de um treinamento meu que eu tava fazendo para apresentar um trabalho de embriologia, onde eu iria falar sobre a embriogênese de peixe, né? Cara, eu gravei o áudio lendo, né, todo o material que eu preparei, porque eu fiz o resumo e tudo mais, estudei. Aí eu preparei o texto que eu tinha que memorizar e tudo mais, né? E eu li esse texto, né? E eu me gravei lendo esse texto. Olha só um pouquinho para você ver como a voz dessa época estava diferente da voz de hoje. Gastrulação em peixe-zebra. De acordo com Warga e Kirmel, em 1990, a gastrulação em peixe-zebra envolve três momentos celulares: epibolia. Viu só como tá diferente? Não vou colocar o áudio inteiro porque né, é um assunto que não interessa para muita gente, a não ser quem faz biologia ou quem já fez biologia. E mesmo algumas pessoas que fazem biologia não gostam de embriologia. Eu gosto, bastante até, mas tem gente que detesta. Mas enfim, não vou colocar esse áudio inteiro aqui, mas só para vocês terem uma ideia. E ao longo desse tempo que eu ia falando, eu ia me cansando. Só que com o tempo que você vai praticando, né, depois de meses, sim, gente, meses treinando, é que eu tava começando a falar ok, sabe? Tipo, eu iniciei o treinamento em julho de 2016 e eu lembro que em dezembro de 2016, ó, né, uns 6 meses depois, é que eu tava confortável, falando de forma confortável, sem me cansar e tranquila e tal, né? Porque até então eu me cansava muito falando. Falei 6 meses, mas não, tô louca. Foram 5 meses, né? De julho até dezembro dá 5 meses. Então, enfim, é um processo demorado, é um processo que vai te deixar cansada. Não é um processo fácil. Se você for num fonoaudiólogo, se você achar um fonoaudiólogo ou uma fonoaudióloga que aceite te tratar, ótimo, porque assim você vai ter um acompanhamento médico para você fazer esses exercícios de forma que seja o mais confortável possível, né? E que não comprometa as suas pregas vocais, porque você forçar as suas pregas vocais para uma conformação que não é até então a que ela está acostumada a ficar, pode dar um prejuízo sim para sua fala, né? Para sua voz. No meu caso não deu. Quando eu fui fazer a cirurgia do pescoço, né, da redução do pomo de Adão, eu me consultei com uma otorrinolaringologista. Olha só, né, gente?
Pois é, não é uma palavra só do folclore brasileiro, não. Existe mesmo essa profissão. Eu fui me consultar com um otorrinolaringologista, adoro falar essa palavra, não sei porquê, mas vamos falar otorrinolaringologista. E ela deu uma inspecionada nas minhas pregas vocais, ela disse que tá tudo ótimo e tal. E ela me falou que ela atende no HUB, olha só, né, no Hospital Universitário daqui de Brasília, pessoas trans, e ela ajuda, né, pessoas trans a conseguirem suavizar a voz delas. Isso foi em 2017, né, ano passado. Eu não sei se ela ainda tá atendendo no HUB, mas ela estava atendendo. Então, se você é de Brasília e tá querendo dar um jeito na sua voz, vai no HUB, dá uma procurada lá e tal. Eu fui consultar com ela no particular mesmo, né? Na clínica particular dela. E foi lá que ela me falou isso. Ela falou que, inclusive, se eu quisesse, eu poderia ir lá no HUB e procurá-la, que ela me atenderia. Mas eu já estava confortável com a minha voz, então eu preferi não ir. Inclusive, às vezes as pessoas me param em bares ou quando eu trabalhava no zoológico, né, que era voluntária de lá e lidava com o público, as pessoas me paravam para perguntar se eu cantava. Pensar que eu odiava essa voz, mas hoje em dia eu gosto muito dela e tem outras pessoas que também gostam dela, né? Inclusive já teve um cara num bar que ficou me cantando durante um bom tempo por causa da minha voz e queria porque queria que eu cantasse alguma música para ele. Não rolou não, tá, gente? Só pra vocês saberem, não rolou com esse cara não. Então, né, gente, Samantha do futuro aqui, sem maquiagem, gravando com a câmera frontal do celular, só pra dizer pra vocês algo que eu esqueci de falar no vídeo, que eu só fui perceber agora, editando ele aqui, que é o seguinte, hoje em dia eu não consigo mais deixar minha voz do jeito que ela era, tá? Eu posso tentar, mas eu não vou conseguir, porque não sei, eu já deixei as minhas pregas vocais, a musculatura do meu pescoço, uma conformação que ela não tinha antes, e eu já acostumei essa conformação. Então, para voltar a minha voz ao que era antes, provavelmente eu precisaria fazer os mesmos exercícios de novo, só que ao contrário, né? Tentando engrossar a voz. Então, eu precisaria mudar de novo. É por isso que no vídeo em nenhum momento eu falo com a minha voz original, porque eu simplesmente não consigo mais fazer essa voz. Agora, essa é a minha voz real, oficial, full time. Só isso mesmo, agora vamos voltar pro vídeo que eu já tinha gravado e que eu tô mais bonitinha. Mas enfim, é isso, né? A dica que eu tenho pra dar pra você não é uma dica excelente, é de você procurar um fono, se não conseguir achar fono, que você tente se gravando, né? Pode ser no computador, no microfone do computador, no celular, né? O celular acho que é o melhor porque tá com você o tempo todo, né? Então você pode ouvir ele com fone depois e tal. Então vai se ouvindo e vai vendo quando que você vai ter que abaixar o seu tom de voz. E assim, gente, no começo, quando você começa a tentar modular a sua voz para um tom mais feminino, você vai sim estar falando mais baixo. Você vai estar falando bem baixo, mas você não vai conseguir levantar o tom de voz com o tom de voz que você quer, sabe? Nossa, essa frase ficou muito estranha. Mas você não vai conseguir falar muito alto com o tom de voz que você está querendo é, tornar o seu. Isso você só vai conseguir depois que as suas pregas vocais, depois toda a musculatura do seu corpo se acostumar a ficar nessa conformação. Aí você vai conseguir elevar mais o seu tom de voz. Agora, até chegar lá vai ser estranho mesmo. Você vai se cansar, você vai estar falando muito baixinho e vai ser bem desconfortável, tá, gente? Então, assim, tô avisando aqui para vocês já saberem que não vai ser um processo fácil. E se vocês sentirem esse cansaço e sentirem que tá difícil de falar muito alto, saibam que é normal, tá? Até essa musculatura acostumar ali, é normal sentir isso. E como eu disse, eu senti isso durante 5 meses. Só em dezembro que eu tava me sentindo mais confortável. E ainda assim, em dezembro, às vezes eu ficava cansada no meio das palavras, assim, sabe? E não conseguia falar muito alto também. Então, é um processo demoradinho. Mas enfim, eu espero que eu tenha conseguido ajudar alguma de vocês aí, né? Porque eu acho que essa explicação deve ter ficado muito confusa. Eu achei confusa. Mas espero que tenha dado para vocês entenderem. E espero que ajude em alguma coisa. Porque eu sei o quanto que é desesperador você procurar coisas na internet a respeito de modulação da voz, de feminização da voz e não achar. Espero que hoje em dia tenha mais material sobre isso, porque eu não pesquisei antes de fazer esse vídeo. E nem vou pesquisar porque já estou satisfeito com a minha voz. Mas o que eu fiz foi isso, tá, gente? Essa é a dica que eu tenho para dar para vocês, porque foi o que funcionou para mim. Se não estiver funcionando com você, procure outras técnicas, mas eu acho que é meio infalível você se gravar, porque você vai realmente vendo quantos tons você precisa baixar, aonde você tem que suavizar,
aonde que você tá se perdendo ali no tom que você almeja e tal, né? Enfim, é isso. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, um canal sem tema. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham deixado seu like aqui embaixo, que vocês tenham se inscrito no canal e que vocês ativem o sininho para vocês receberem notificações, né? Porque, enfim, às vezes eu entro em crise depressiva, eu fico sem gravar e depois eu volto e o YouTube não vai notificar vocês, né? Porque às vezes tem esses hiatos das minhas crises depressivas. Então ativa o sininho. E um beijo, gente. E é isso. Até mais. Beber muita água também é muito importante, tá? Porque deixa as pregas vocais mais hidratadas, mais saudáveis e as palavras fluem melhor. Então, bebam bastante água, é uma ótima dica.